A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Voz do Brasil. A partir de segunda-feira, os contribuintes já podem entregar a declaração do imposto de renda. O prazo termina à meia-noite do dia 30 de abril. Receita Federal alerta para os golpes de venda de CPFs pela internet. Crise econômica internacional faz dívidas da União, dos estados e dos municípios crescerem em janeiro. Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Humberto Valadares e Kátia Sartório. Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. A partir da próxima segunda-feira já vai estar disponível na página da Receita Federal do Brasil na internet os programas que fazem a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2009, ano base 2008. O prazo para entrega vai até 30 de abril e a Receita Federal lembra que quem deixar de declarar paga multa e pode ter o CPF cancelado. Até 30 de abril, à meia-noite, quem recebeu no ano passado mais de R$ 16.473 deve fazer a declaração. Em 2008, o contribuinte era obrigado a informar o número do recibo da declaração do ano anterior na hora de enviar os dados à Receita Federal. Já neste ano, isso vai ser opcional. Mas o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, alerta que a informação ajuda a proteger o contribuinte. Ele enviando a declaração com o número do recibo, ele evita que terceiros de má fé enviem uma declaração em seu nome. Importante também dizer que se ele enviar com o número do recibo e uma outra pessoa já tiver feito a entrega sem esse número, essa declaração com o número do recibo sobrepõe qualquer outra. Segundo a Receita, os contribuintes podem deduzir do imposto de renda despesas médicas e odontológicas, as contribuições para a Previdência Social e INSS, além dos gastos com educação, no limite de R$ 2.592 por pessoa. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, vê vantagens na declaração feita pelo próprio contribuinte na internet. Temos no programa este ano uma possibilidade de, na hora da impressão, ele gerar uma declaração em arquivo PDF, que isso permitirá que ele possa imprimir sua declaração no futuro sem o uso do programa da Receita, que até 2008, para ele imprimir qualquer declaração, ele precisa ter no seu computador ou baixar do seu computador o programa da Receita para posteriormente fazer a emissão da declaração. Quem não tem computador em casa pode comprar o formulário da Receita nos Correios por R$ 4,00 e depois entregar a declaração no mesmo local. A contadora da área de tributos, Milena Carvalho, explica que cai na malha fina aquele que preenche errado o formulário, indica renda inferior à recebida ou superfatura gastos. Milena ainda dá uma dica às pessoas que vão entregar a declaração. O recibo, a declaração e todos os documentos utilizados para preenchimento da declaração, a gente recomenda que seja guardado por 5 anos. É o prazo que a Receita Federal tem para vir cobrar a comprovação das informações que foram prestadas. A Receita Federal ainda informa que se o contribuinte não entregar a declaração até o prazo estipulado, à meia-noite do dia 30 de abril, vai ter o CPF cancelado, além de pagar multa no valor de 1% do imposto de renda devido por mês de atraso. Paulo La Sálvia para a Voz do Brasil. E o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, também fez um alerta hoje sobre o golpe de venda de números do Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, que estão sendo oferecidos em páginas da Rede Mundial de Computadores, internet.
Ninguém consegue vender um CPF da Receita, primeiro que ele não vai ser irregular, porque já tem o nome dele na base, isso é verificado, não tem como ele ter 2 CPFs, não tem essa possibilidade não. Então, certamente a pessoa que cair nesse golpe vai pagar ao estelionatário e também vai continuar com a situação dele dentro da Receita irregular. Joaquim Andir disse que a Receita já pediu aos órgãos competentes que identifiquem os responsáveis pelo golpe. Ele não revelou quem ficará responsável pela apuração das denúncias, para não atrapalhar as investigações. Segundo a Receita Federal, qualquer pessoa, brasileiro ou estrangeiro, residente ou não no Brasil, pode solicitar uma inscrição no CPF. Os conveniados da Receita para executar serviços do CPF como inscrição, alteração e emissão de segunda via do cartão CPF e regularização são o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Receita explica que existem entidades públicas que fazem inscrição e alteração de endereço no CPF gratuitamente, mas não fornecem o cartão de CPF. Essas instituições inserem o número do CPF na carteira de identidade ou emitem na página da Receita na internet um comprovante que informa o número de inscrição no cadastro. Para ver as listas destas entidades, basta acessar www.receita.fazenda.gov.br no link Cadastro de Pessoas Físicas. Voz do Brasil. As dívidas da União, dos estados e dos municípios cresceram no mês de janeiro e já chegam a R$1 trilhão, o que corresponde a 36,6% do Produto Interno Bruto do Brasil, a soma de todas as riquezas produzidas no país. De acordo com o Banco Central, o aumento da dívida é um reflexo da crise econômica internacional. Segundo o relatório divulgado pelo Banco Central, em janeiro, a dívida pública cresceu 0,8 ponto percentual em relação ao mês anterior. Para o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, o aumento é um reflexo da crise financeira internacional no país. Alguns dos motivos apontados são os juros e ajustes por conta do câmbio. A acomodação da receita, evidentemente, advém de acomodação de nível de atividade. Como nós tivemos uma forte acomodação do nível de atividade ao final do ano, era de se esperar, de fato, recolhimentos mais baixos de tributos no início do ano, e isso se deu de fato. Portanto, a associação primeira que se pode fazer é no que diz respeito à receita, o comportamento da receita nesse início de ano. O setor público, formado por União, estados e municípios, registrou um superávit primário de mais de 5 bilhões de reais em janeiro. O superávit representa a economia que o país faz para pagar dívidas, inclusive juros. Mesmo assim, a economia não foi suficiente para superar as despesas com os juros que chegaram a 14 bilhões de reais. De Brasília, Luciana Vasconcelos. O Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, alerta que a cheia do rio Machado, em Rondônia, vai continuar até o próximo domingo, dia 1º de março. A cheia foi provocada por chuvas intensas que caíram na região central do estado durante o carnaval. Segundo dados do Serviço Geológico do Brasil, o nível do rio chegou a 11 metros e 36 centímetros nesta quinta-feira, um recorde para esse período do ano, como explica a coordenadora de operações do CIPAM, Ana Cristina Estrava. Como ele é um rio muito nervoso, ele é um rio de bacia pequena, então quando chove uma chuva mais concentrada dentro da área de captação do rio, ele responde rapidamente. Então o que a gente observou é que ele saiu de um nível abaixo da média histórica, né? Ele tem uma série de pouco mais de 30 anos de monitoramento, para rapidamente um recorde da série histórica. Para esse dia do ano, a altura medida do rio de 11,36 centímetros é a maior dessa série. A Defesa Civil de Rondônia informou que 40 famílias já foram retiradas do município de Ji-Paraná. Todas as pessoas que moram às margens do rio Machado, que corta a cidade, tiveram de abandonar as casas. Uma ponte na BR-429 quebrou, deixando 4 municípios isolados. Outros 2, Novo Horizonte e Alvorada, decretaram situação de emergência. A cidade de Florianópolis ganhou hoje novas linhas de transmissão de energia elétrica. A obra, que é parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, foi inaugurada pelo presidente Lula e vai afastar da capital catarinense o risco de apagão.
Acompanhado de ministros, parlamentares e do governador do estado, o presidente Lula veio inaugurar uma linha de transmissão que vai trazer mais oferta de energia para a ilha de Santa Catarina. Bem-humorado, o presidente tirou foto com os funcionários. Em seguida, sobrevoou os principais trechos da obra. O novo sistema liga as linhas de Biguaçu a Palhoça. Depois, um cabo de mais de 4 quilômetros que passa pelo mar traz a energia para Florianópolis, de onde é distribuída pela subestação de Esterro, no Campeche, sul da ilha. Foram investidos 178 milhões de reais, dinheiro vindo do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo a Eletrosul Centrais Elétricas, a obra põe fim aos riscos de apagão, como o que aconteceu em outubro de 2003, quando parte de Florianópolis ficou sem energia por quase 3 dias. A microempresária Fernanda Araújo, dona de uma banca de revista, passou pelo problema e sentiu no bolso os efeitos. Foi um transtorno total. Aqui na minha banca eu perdi os meus picolés, né? Tudo que tinha foi perdido. Em casa o transtorno de tomar banho frio, problema com pernilongo, essas coisas, não tinha como colocar os plugs de eletricidade, foi difícil. Meu comércio é pequeno, meu prejuízo não foi tão grande, mas as grandes empresas, os grandes comércios, acho que o prejuízo foi muito maior. O presidente Lula, durante o discurso, criticou a legislação ambiental, que, segundo ele, engessa a realização de obras no país. Quem tem a tarefa de executar uma obra sempre fica irritado quando tem algum empecilho. Mas muitas vezes nós temos que agradecer também a esses empecilhos, porque também a culpa não é da pessoa que cria o empecilho. A culpa é da legislação que nós mesmos fizemos para esse país e que muitas vezes ela se torna impeditiva das coisas acontecerem. O novo sistema começou a funcionar em dezembro e tem capacidade de 300 megawatts de potência, mas por enquanto vai operar apenas com a metade, por falta de demanda. É o suficiente para abastecer 100 mil residências. De Florianópolis, Carla Vatier para a Voz do Brasil. 7h12. Fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade prenderam nesta semana 2 homens que tentavam contrabandear mais de 7 mil peixes no Rio Negro, no Amazonas. A dupla transportava 7 mil filhotes de aruanã preto, espécie que está em período de reprodução. A multa pelo crime ambiental de biopirataria, que é o contrabando de espécies vivas, foi de R$ 280 mil. Carolina Martins tem mais detalhes. O flagrante aconteceu no Parque Nacional de Anavilhanas, uma estação ecológica de conservação ambiental que fica no Amazonas e é destinada a pesquisas científicas. Os contrabandistas foram presos dentro do parque, no alto do Rio Negro, levando mais de 7 mil filhotes de peixe. Quem explica é a chefe do Parque Nacional de Anavilhanas, do Instituto Chico Mendes, Giovana Palazzi. A gente tinha muitas denúncias, de transporte desses animais pela calha do Rio Negro. A gente já fez algumas apreensões no ano passado e anos anteriores. E a gente conseguiu interceptar essa carga que estava desembarcando, chegando em Novairão para desembarcar. E nessa carga tinham 7 mil alevinos de aruanã e mais 7 quelônios. De acordo com Giovana Palazzi, esse tipo de crime ambiental é muito comum no Parque Nacional de Anavilhanas. Segundo ela, os contrabandistas levam os peixes para serem comercializados em países asiáticos. Além do comércio ilegal de peixes, Giovana explica que também é feito contrabando de compostos químicos encontrados em plantas e animais da Amazônia. Materiais biológicos em quantidades pequenas, que às vezes muitos desses materiais não precisam necessariamente ter um grande volume, Mas muitas vezes a biopirataria ela vem também associada a alguns compostos importantes que estão presentes em plantas e alguns animais. A pesca do aruanã, espécie que estava sendo levada pelos contrabandistas, está proibida na região porque este é o momento de reprodução dos peixes. A pesca ilegal põe em risco a existência da espécie. De Brasília, Carolina Martins. Para denunciar biopirataria ou qualquer outro tipo de crime ambiental, basta ligar para a linha verde do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O número é 0800 61 80 80. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser anônima. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Pela internet, as denúncias podem ser feitas no correio eletrônico linhaverde, tudo junto, @ibama.gov.br.
E ontem, no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, fiscais do IBAMA apreenderam 80 peixes ornamentais que seriam exportados ilegalmente para a Suécia. Segundo o IBAMA, na embalagem estava identificada uma espécie de peixe que pode ser exportada, mas quando os fiscais verificaram o conteúdo, descobriram que se tratava de um outro tipo de peixe ornamental. Exames serão feitos para comprovar qual era a espécie de peixe levada na embalagem. Os proprietários vão responder por crime ambiental. Voz do Brasil. 1969, um decreto-lei trazia duras restrições para universidades e escolas. Foram proibidas reuniões, passeatas ou qualquer tipo de organização que contrariasse o regime militar em vigor no país. A medida valeu por 10 anos e, em 79, foi revogada pela Lei da Anistia. Hoje, um ato público organizado pelo Ministério da Justiça em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil e com a União Nacional dos Estudantes fez uma homenagem no Rio de Janeiro a professores e alunos que foram perseguidos pela ditadura. Editado em 26 de fevereiro de 1969, durante a ditadura militar, o Decreto-Lei 477 estabelecia punições para professores, alunos e funcionários de estabelecimentos de ensino que praticassem, por exemplo, passeatas ou comícios não autorizados, distribuíssem material considerado contrário à lei e utilizassem o espaço das escolas para promover discussões sobre a política do país. Na época, a medida levou centenas de estudantes e professores a serem expulsos de universidades e impedidos de frequentarem as salas de aula. Para o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão, o decreto, que interrompeu diversas carreiras profissionais, trouxe um prejuízo cultural e intelectual incalculável para o país. Para muito além de reprimir o movimento estudantil, de impedir que os estudantes se organizassem nos diretórios acadêmicos, nos centros acadêmicos, ele também criava uma cultura do medo dentro das universidades, porque indiretamente ele fazia com que determinados temas não pudessem mais ser discutidos em sala de aula. Então os prejuízos vão muito além do atingimento contra o movimento estudantil e atinge toda a intelectualidade brasileira. Para a presidente da União Nacional dos Estudantes, Lúcia Stumpf, o ato público que lembrou hoje os 40 anos da edição da medida, além de resgatar a memória daqueles que lutaram contra a ditadura militar, é importante para debater o processo democrático no país. Ainda hoje, 40 anos depois, a universidade pública brasileira ainda exclui das suas fileiras a grande maioria da juventude que não tem vagas nessa universidade pública. E ainda hoje a gente vive no Brasil um momento de criminalização dos movimentos sociais, em que a gente vê poderes instituídos chamando de criminosos aqueles que lutam pelos direitos do povo. Logo após o ato público no Rio de Janeiro, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça realizou uma sessão especial para julgar 21 processos de pessoas que declaram ter sido prejudicadas durante o regime militar pelo Decreto-Lei 477. De Brasília, Ana Paula Marra. A partir de segunda-feira, os departamentos de trânsito de todo o país, DETRANS, vão adotar um novo sistema de controle das carteiras nacionais de habilitação. No caso de mudanças de endereço do condutor, por exemplo, as informações vão estar disponíveis para todos os DETRANS de todo o país. Detalhes com a repórter Priscila Machado. Esse sistema vai permitir que o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, tenha acesso ao cadastro de todo o histórico de informações dos condutores, desde a primeira habilitação. A atualização dos dados dos motoristas também vai ser mais rápida. O diretor do DENATRAN, Alfredo Pérez, explica que a mudança também vai garantir que DETRANs de diferentes estados tenham acesso aos dados. Nós vamos ter também o cadastro de todas as informações relativas àquele condutor. Todo histórico, desde a sua primeira habilitação, isso vai ficar centralizado aqui. E no caso de uma transferência de domicílio do condutor, essas informações sempre estarão acompanhando para qualquer lugar, para qualquer DETRAN que ele se transferir. Então nós vamos ter possibilidade de você ter um melhor aprimoramento, inclusive na política pública, de saber o condutor com relação à sua habilitação, como é que ele foi formado, por quem foi formado, por quem foi habilitado. Por causa da implantação
implementação do novo sistema, os serviços de emissão e renovação de carteira de habilitação ficaram suspensos nesta sexta-feira. Na segunda-feira, os serviços voltam a funcionar normalmente, já no novo sistema. De Brasília, Priscila Machado. Amanhã é o Dia Mundial das Doenças Raras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, existem cerca de 5 mil doenças raras, como o lúpus e o autismo, e 75% delas atingem as crianças. Várias dessas doenças podem ser tratadas e prevenidas nos hospitais do Sistema Único de Saúde, com exames simples como o teste do pezinho. A reportagem é de Nayane Ficker. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 80% das doenças raras são de origem genética e 75% atingem as crianças. É por isso que os hospitais do Sistema Único de Saúde, SUS, fazem a triagem neonatal, o famoso teste do pezinho. Esse é o primeiro passo para descobrir se uma pessoa é portadora de algum tipo de doença rara e receber tratamento, como explica o coordenador geral de média e alta complexidade da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério, Joselito Pedrosa. Hoje o Ministério da Saúde trabalha com várias ações, dentre elas a gente pode destacar os grandes programas. O programa de triagem neonatal, que envolve o diagnóstico precoce de algumas doenças consideradas raras, o programa de distribuição de medicamentos excepcionais, que envolve a previsão de distribuição de medicamentos para mais de 50 tipos de doenças. Para esse tipo de tratamento, a gente tem 53 protocolos e diretrizes terapêuticas previstas para o tratamento dessas doenças. Nesses casos, segundo o coordenador Joselito Pedrosa, a preocupação é dar aos pacientes acesso ao tratamento adequado para minimizar a dor e prolongar a vida. Joselito conta que esse é o objetivo do Programa de Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica, criado em janeiro deste ano. Para atender esse tipo de desafio, e considerando até que das doenças raras 80% são doenças genéticas, o Ministério da Saúde instituiu em janeiro desse ano a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica. Essa política prevê, além de criação de serviços na área de genética clínica, prevê o atendimento e as referências de outras especialidades necessárias para o atendimento integral do cidadão que foi diagnosticado com algum tipo de doença genética. O Dia Mundial das Doenças Raras será celebrado amanhã no Brasil e em mais 22 países. De Brasília, Nayane Ficker. Para ter acesso a remédios e a tratamento médico gratuito para doenças raras, é preciso procurar um posto de saúde ou hospital público ligado ao SUS. Voz do Brasil! O Brasil fechou negócios no valor de $1.288.000 na Biofar, a maior feira de negócios do setor orgânico internacional na cidade de Nuremberg, na Alemanha, que terminou essa semana. Além disso, outros contratos no valor de $7 milhões foram negociados, mas ainda não foram finalizados. 10 cooperativas de agroindústria familiar de 8 estados brasileiros participaram da feira. O diretor de Geração de Renda e Agregação de Valor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Arnoldo de Campos, fala quais produtos orgânicos brasileiros despertaram maior interesse de outros países. Tiveram muito interesse esses produtos que eles chamam de exóticos, de diferentes, de exclusivos, que praticamente só o Brasil tem. O suco de umbu, a geleia de umbu, o doce de umbu fez um sucesso muito grande. O pequi, até produtos que são relativamente conhecidos aqui, como o maracujá, lá fora são pouco, a goiaba, são pouco conhecidos. A castanha do Brasil fez muito sucesso. Os óleos da nossa biodiversidade são assim muito apreciados, tem muito interesse principalmente pela indústria de cosméticos, mas também pela indústria de alimentos. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, publicou hoje o edital de convocação de 354 aposentados e pensionistas que participaram do censo previdenciário por meio de procuradores e não foram encontrados pelos servidores do INSS. Mesmo com a atualização dos dados feita pelo procurador ou representante legal, o órgão precisa localizar e comprovar se o beneficiário está vivo.
Os aposentados e pensionistas têm um prazo de 30 dias para comparecer à Agência da Previdência Social, que mantém o seu benefício, e informar o novo endereço, número de identidade e CPF. Caso as informações não sejam prestadas, o benefício pode ser cortado. E para agilizar as mais de 5.800.000 ações contra o INSS, o Ministério da Previdência Social retoma neste primeiro semestre os mutirões de conciliações. Nas conciliações, são analisadas ações na Justiça sobre benefícios como aposentadorias, licenças e pensões. O objetivo é conseguir um acordo com os segurados e garantir os direitos dos cidadãos, além de evitar o acúmulo de processos na Justiça. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. A partir de segunda-feira, os contribuintes já podem entregar a declaração do imposto de renda. O prazo termina à meia-noite do dia 30 de abril. Receita Federal alerta para os golpes de venda de CPFs pela internet. Crise econômica internacional faz dívidas da União, dos estados e dos municípios crescerem em janeiro. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe da EBC Serviços. Voltamos segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Voz do Brasil.